Olá, acupunturistas e amantes da medicina tradicional chinesa. É um enorme prazer estar aqui para falar com você sobre os vasos maravilhosos. Nós vamos estar agora apresentando para vocês. Eu sou Valdemir Martins, fisioterapeuta, especialista em acupuntura pela Sobrafiso, pós-graduado em acupuntura pela Bacon, pós-graduando em teoria da educação à distância em docência no ensino superior. Sou RPGista pelo método Suchá, proprietário da clínica Fisiobit e docente na pós-graduação da IVESP. E agora nós vamos estar falando sobre entendendo os vasos maravilhosos. Falar sobre vasos maravilhosos é algo fascinante, né? Você já deve ter ouvido falar, ou se não, né, teve a curiosidade de falar sobre, de ouvir um pouco sobre os vasos maravilhosos. Eles também são chamados sobre vasos curiosos, ou em alguns autores também chamam de vasos extraordinários ou irregulares. Tá? E o que eles têm de tão maravilhoso? Esse é o intuito do que nós vamos estar falando aqui durante um tempo com você, sobre o que eles têm tão maravilhosos, como é que esses vasos são formados, de onde é que vem. Tudo isso nós vamos estar compartilhando um pouco com você agora. Tá? E eles têm de tão maravilhoso, tá? Todos eles vão derivar de um espaço que fica localizado entre os rins, tá? Eles circulam energia essencial, esse aqui é a grande chave, né? Por que eles são tão maravilhosos? É o tipo de energia a qual eles circulam, tá? Eles unem essência pré-celestial ou pós-celestial, ou pré e pós-natal, tá? É a energia, a essência que você recebe desde quando você é concebido, desde a concepção, tá? Essa energia é recebida, essa é a pré-celestial, e a pós-celestial a gente vai diferenciar um pouquinho logo mais. E outra coisa, porque torna ele tão maravilhoso, é porque ele também potencializa a terapêutica. Tá? Se você é acupunturista ou amante da medicina tradicional chinesa, ou também paciente que se interessa sobre esse assunto, você deve ter visto muitas vezes no prognóstico de acupuntura, geralmente a grande pergunta a qual os pacientes fazem é quantos atendimentos serão necessários. Geralmente, em algumas síndromes, em algumas disfunções, a gente tem uma média de atendimento, né? Alguns priorizam 10 atendimentos com acupuntura. Mas quando nós lançamos mão dos vasos maravilhosos, nós podemos reduzir, né? Podemos antecipar esses resultados numa média de 70%. Então, com você, com uns 3 atendimentos que você levaria 10 com acupuntura sistêmica, acupuntura convencional, como alguns chamam, se você usa o lança-mão, os vasos maravilhosos, você consegue esses resultados em média em 3 atendimentos. Tá? Isso é o que nós temos observado muito na clínica, nós temos visto muito isso acontecer. E falando um pouco sobre a essência, né? Essa essência vai influenciar diretamente no nascimento, crescimento, desenvolvimento e na reprodução humana. Tem a energia, como nós já falamos, nós recebemos desde a hora da nossa concepção, né? Desde a hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali já está começando essa energia
a ser movimentada, a produzir órgãos e vísceras, que a gente também vai estar falando logo mais. E nós falamos de duas essências, a pré e a pós-natal. A essência pré-natal, ela tem interferência direta na vida intrauterina, na maturidade sexual, fertilidade e desenvolvimento físico e mental. Na vida intrauterina, ela já vai começar ali a influenciar a formação dos folículos, né, embrionários, que a gente vai estar falando, nós vamos estar explicando um pouco mais, pensando um pouco mais sobre isso. A questão da maturidade sexual, né, ela que é responsável pelos ciclos da vida, a questão dos ciclos menstruais, no caso da mulher, como também na formação do espermatozoide no homem, questão da fertilidade e a questão do desenvolvimento físico e mental. Já na essência pós-natal, ela vem dos alimentos e dos hábitos de vida. Muito é falado sobre a questão do cuidado que se há ao se mexer na energia pré-natal ou pré-celestial, como alguns preferem citar, né? Que não há como interferir, há vários questionamentos nesse sentido na essência pré-natal. E os vasos maravilhosos, eles eles interferem nessa energia pré-natal. Ora, mas como não se é modificada essa energia pré-natal, se quando você não tem bons hábitos alimentares, bons hábitos de atividade física, repouso, você vai estar usando muito a sua energia pós-natal, sua energia que você adquiriu depois. Então, você indiretamente vai estar gastando já essa energia pré-natal. Você vai estar gastando a sua energia, a sua constituição vai ser também desgastada, porque ela vai ter que dar esse suprimento adequado, ela vai ter que suprir o que você não conseguiu aqui interferir com a sua energia pós-natal, dos alimentos, dos seus hábitos de vida. Se você olhar aqui nesse outro tópico, a energia pré-natal e pós-natal, elas estão diretamente ligadas com essa energia, essa essência do rim, né, que controla nascimento, puberdade, menopausa e o envelhecimento. É a grande falatório sobre os vasos maravilhosos é que você vai gastar energia pré-natal, né? Há esse grande receio com isso. Muitos, antigamente se falava muito sobre isso, queria desgastar demais a pessoa, e o que a gente tem observado é que não é bem assim. E a interferência, né, como a gente já falou, se você não tem bons hábitos alimentares, se você não tem um hábito de atividade moderada e um repouso adequado, você já está interferindo indiretamente na sua energia pré-natal e até algumas vezes de forma direta, tá? E aqui falando um pouco sobre a formação, né, dos vasos, né? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ele tem a divisão de a formação de uma célula totipotente, né? Ou como alguns falam hoje, né, nas chamadas células troncos, né? Ela tem um alto poder de divisão celular, de multiplicação. Mas na realidade, nós temos a partir daí, quando se passa alguns dias, sabe-se que ela se divide em várias células, né? Então, na realidade, ela é pluripotente. Ela se divide e pode assim se dividir em vários tecidos especializados, né? Como tecido circulatório, nervoso,
células do sistema imune. E o que isso tem a ver com a questão dos vasos maravilhosos, né? Coisas que foram descobertas, não está com tanto tempo, mas os chineses já falavam sobre essa questão de formação, essa questão de divisão, quando eles falavam em vasos maravilhosos. Porque se você bem observar essa correlação, né, da divisão celular, né, da questão de divisão e multiplicação celular, é assim que os vasos maravilhosos, a teoria que eles são formados, né? Nós falamos aqui da questão embrionária, né, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, cada um aqui, ó, responsável, o ectoderma pela questão da epiderme, os anexos da derme, sistema nervoso e as cavidades. O mesoderme, questão da pele, ossos e músculos, sistemas circulatórios e reprodutor. E o endodermo, sistema respiratório, órgãos do sistema digestivo. E aí, onde é que nós queremos chegar com isso? Na formação desses vasos maravilhosos, nós temos 3 que eles falam que é a fonte da criação, que é o vaso Heimai, Chongmai e o Dumai. São os 3 primeiros vasos formados, né, na região aqui que nós já falamos, entre os rins, onde está aqui a fonte, ele coloca aqui como a força motriz, é a força que vai movimentar. Isso começa na concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Essa região aqui, ela está ali mais ou menos no ponto que nós acupunturistas conhecemos como Migmen ou VG4, mais ou menos na região entre os rins. Tá? E ali começa a concepção e esse vórtice energético começa a movimentar, por isso que ele é o início de tudo, ele começa a aquecer estruturas, começa a formação. E aí nós temos a formação do Chongmai, ele vai descender aqui, ó, questão do útero, vai para o períneo e aí eles começam a ascender. Chongmai, vamos voltar aqui. Chongmai, o Heimai, a parte anterior do corpo, e o Dumai, que é a parte posterior do corpo. Anatomia, papel e caneta. Anterior ventral frontal na direção da A parte posterior do corpo, tá? E aqui só mostrando, continuando para vocês, é a partir dessa região entre os rins que se começa, né, a concepção, se começa o início da vida, e aí que vão partir os folículos, né, embrionários, e aí os 3 ramos aí, os 3 vasos maravilhosos, o Chongmai, o Heimai, a parte anterior, e o Dumai, a parte posterior do corpo, tá? Essa região, Baozong, aqui nos homens seria a cavidade do espermatozoide e as mulheres seria a formação aqui do ciclo menstrual, seria o útero, né? Estaria um pouquinho abaixo, na região chamada do Dantian. E a partir desses 3, os outros vasos maravilhosos serão formados. Mas quais são esses vasos maravilhosos? Nós falamos já de 3, Chongmai, Heimai e Dumai. Mas nós ainda temos outros vasos que vão partir a partir desses 3, né, que seriam, né, respectivamente, o endoderme, mesoderme e ectoderme. Os 8 vasos maravilhosos, eles são organizados em 4 pares de vasos da mesma polaridade ou natureza e divididos em vias
similares. Olha aqui. Você tem dois aqui, ó. Dois aqui do outro lado. Esses são de natureza Yin. E tem aqui abaixo mais 4 aqui de natureza Yang. O que é importante aqui a gente parar nessa tabela para que você possa estar entendendo? São 4 pares, tá? O Rei Mai, o que é importante aqui, ó, nesse vaso maravilhoso. Para você acionar ele, ele tem um ponto a qual ele vai estar sendo aberto e ele tem um ponto a qual você vai associar a ele, certo? Se você faz o sentido inverso, sentido contrário, começa pelo R6, aqui você vai estar acionando o Yin, que é o Mai, tá? E não mais o Rei Mai. Então, a chave sempre é qual ponto que você vai acionar primeiro, tá? Então, nós temos os vasos Rei Mai, Chong Mai, Du Mai, Dai Mai, Yin Kiao Mai, Yin Wei Mai, Yang Kiao Mai e o Yang Wei Mai. Esses são os 8 vasos maravilhosos. Tá? Nós colocamos aqui, ele vai estar sempre associado aqui um par, né? Sempre dois pontos. E o que vai dizer qual é o vaso que você está acionando, qual o vaso que você está querendo lançar a mão, é o primeiro ponto, né? Vamos mudar aqui o vaso. Se eu quero acionar o Chong Mai, então eu tenho que começar com o ponto BP4. Se eu quero acionar o vaso maravilhoso do Mai, eu tenho que começar com o ponto ID3 e o associado dele é o B62, tá? Lembrem, o que vai dizer qual vaso você está acionando é o primeiro ponto. Não necessariamente quando você usa ID3 com B62, você não está acionando o Yang, que é o Mai. Essa é uma grande dúvida. Eles estão aqui colocados em pares, tá? Uma associação de pontos, abertura e fechamento, mas quem vai dizer qual vaso que você está acionando é o que você selecionou, o primeiro ponto. Não esqueça disto. E qual é a função desses vasos maravilhosos? Eles levam Qi, energia e o Shui para os espaços entre os canais de energia, integrando a circulação do Qi defensivo com a essência. Qi defensivo é a nossa defesa do nosso corpo e a essência que nós já falamos, né? A essência pré-celestial com a pós-celestial, tá? O Chong Mai, o Du Mai e o Rei Mai fortalece esse Qi defensivo. Ele nos fortalece a nossa energia de defesa, tá? Eles se relacionam com as vísceras curiosas, né? Que é a medula, o útero e o cérebro. Uma coisa importante também nós lembrarmos quando se fala dessa essência, nós falamos que ela é adquirida, ela começa no momento da concepção, então é algo importante a gente pensar o momento a qual essa pessoa foi concebida. E isso tem relação direta com a constituição do indivíduo, como ele é o seu estado de saúde, qual foi o momento a qual ele foi concebido, né? Se ele foi concebido, o pai e a mãe numa boa idade, né, em plena virilidade, estavam passando bons momentos, eles vão receber essa energia
pré-natal, uma energia boa, então ele vai ter uma boa constituição. Caso esse indivíduo seja concebido em um momento de brigas, um momento, às vezes, né, a pessoa está alcoolizada, a pessoa está doente, essa energia não vai ser uma energia tão apropriada, uma energia tão boa, né, se a gente pode dizer assim, mas essa vai ter uma interferência direta na constituição desse indivíduo. Falando ainda, né, nessas funções de vasos, o Rei Mai, Dumai e o Chong Mai, eles são a fonte de todos os outros vasos maravilhosos. É a partir deles que todos os outros vão ser formados, porque nós falamos que no momento da concepção, ali é formado a questão ali dos primeiros folículos embrionários que seriam representados por eles, então é a partir deles que os outros vão ser formados. Parte do sistema circulatório, sistema nervoso, a parte de pele, parte do sistema digestivo, vão estar partindo a partir desses três vasos. Então, os autores chamam ele da fonte de criação. E a partir deles, todos os outros vão estar sendo formados. Falando no Yin e no Yang, que é o Mai, eles carregam o Yin Qi e o Yang Qi para os olhos. Então, eles são responsáveis pelo estado de vigília, né? A questão, eles fazem esse equilíbrio do sono, né? Se a pessoa é muito sonolenta, se a pessoa está alerta, então já nos mostra aqui que ele pode ser muito útil na questão das insônias, né? Porque eles vão estar interferindo diretamente nos olhos. Eles controlam os estados dos músculos da perna, tá? Sejam os músculos da lateral ou sejam os músculos internos. O Yin e o Yang, o Wei Mai, eles unem os meridianos Yins e os meridianos Yangs. O vaso maravilhoso da Imai é o único vaso, o único meridiano horizontal do corpo. Todos os outros são na vertical, fazem movimentos, né, na vertical, mas o da Imai é o único que faz esse movimento energético na horizontal, tendo influência direta no quadril, na cintura e nos membros inferiores. Então, qualquer problema no quadril e nos membros inferiores, o Dai Mai, ele pode ter interferência direta, ele pode ter uma ação direta na cintura e nos membros inferiores. Aqui nós vamos falar um pouco das áreas as áreas influenciadas por esses vasos maravilhosos. Isso é bem interessante. Falando do Dumai, a área a qual ele vai estar interferindo diretamente, ele tem ação no ânus, na genitália externa, nas costas, na região posterior do pescoço e cabeça. Ele vai estar assim tonificando a parte yang do rim, fortalecendo a região da lombar. Para quem conhece sobre a acupuntura, ele também tem a função energética de expelir vento, né? As disfunções de vento. Você pode estar utilizando o Dumai. Ele nutre a medula e o cérebro. Então, se a pessoa tem tonturas, tinidos, pernas fracas, né, você pode estar utilizando Dumai ID3 com B62 e fortalece a mente. Uma coisa interessante
né, e que eu sempre costumo a comparar, os vasos maravilhosos, eles são de autorregulação. Eles são como se fosse aquele sistema de autoteste quando você vai para a oficina, o seu carro deu problema, né? E ali a pessoa não sabe o que está acontecendo na parte elétrica, e ali o mecânico coloca lá no computador de bordo, ele liga lá um aparelhozinho, a qual ele vai testar todo o sistema, né? E achar onde está o problema. Assim eu costumo comparar os vasos maravilhosos, como esse autoteste, autodiagnóstico. Ele vai procurar o que é que está errado ali naquela área, o que é que não está funcionando tão corretamente, e aí ele vai estar tendo ação, resolvendo, né? Então, não se ligue muito nessa terminologia do tonificar, sedar, tá? Não vem muito ao caso, que ele vai encontrar que está precisando ser resolvido, ele vai ter uma ação ali. Se nós pegarmos o outro vaso que faz par com o do Mai, que é o Yang, que é o Mai, nesse momento eu estou usando o B62 e em seguida o ID3. Ele vai ter ação na face externa das pernas e das costas, pescoço e nos olhos, né? Então ele vai estar assim dominando o ventre da cabeça, as lombalgias com dor no meridiano da bexiga, é aquela dor irradiada, né, para a perna na parte bem central, posterior central, e tensões nervosas pelo excesso de yang, né, aquelas tensões nervosas, a pessoa agitada demais. O Yang Mai pode ser lançado nesse momento e dar bons resultados. Chong Mai, a área de atuação, de influência é abdômen, útero, tórax e coração. É muito interessante o Chong Mai. Ele é o mar do sangue. Ele controla todas as alterações, tudo que tem a ver com alterações no sangue. Então, isso fica uma dica muito legal. Por exemplo, ele tem a ver com a questão também da produção do leite materno. Então, já peguei alguns pacientes, né, que tinham a dificuldade de amamentar, tinham pouco leite, e a gente pode estar lançando mão do Chong Mai, BP4 com CS6. Isso vai aumentar a produção do leite materno. Ele tem ação, né, também tem interferência na ocitocina, questão da contração uterina. Então é um vaso maravilhoso, muito interessante de se estudar, você aprofundar um pouco mais o assunto sobre ele. Ele controla aí como fala, a rebelião do Qi, né, a questão quando estão estagnados no tórax e no abdômen, a questão de dismenorreia, né, as flatulências, né, a questão digestiva, desarranjos digestivos, ele tem ação também nessa parte, tá? Regula o útero e a menstruação. Hoje, devido à alimentação, os hábitos de atividade física, muitas mulheres sofrem nessa parte. A acupuntura está sendo muito procurada nessa questão de resolver as alterações no útero, as alterações dos ciclos menstruais. Então é algo também interessante para a gente estar observando, algo para a gente estar aprofundando mais no assunto. As debilidades constitucionais, como nós falamos, eles têm interferência na energia pré-natal. Ele regula o Qi pré-natal e o pós-celestial. Ele faz esse equilíbrio, né? Ele procura equilibrar os dois, para que você não gaste em demasia
a sua energia constitucional, pré-celestial, pré-natal. Então, ele vai equilibrar essas duas. Exerce a influência no coração, pois flui através desse, movimenta o sangue, nos casos de dor torácica, a sensação de plenitude e palpitações, tá? Muito bacana, muito interessante o Chão de Mai. Yin Wei Mai seria, no caso, CS6 e BP4. Ação dele no tórax e coração. Deficiências de sangue ou Yin, né? O sangue ele é Yin, nós sabemos disso. Se você não sabe, se você começou os estudos com acupuntura, agora o sangue ele é Yin, tem características Yins, especialmente acompanhados de insônia e ansiedade. Olha aí, pessoas que têm insônia e ansiedade, você pode sim estar lançando mão. CS6 e BP4, combinação maravilhosa. Você que está começando, você que ainda está caminhando aí na acupuntura, uma combinaçãozinha bem tranquila, 2 pontos para aprender, as sequências que a gente ainda vai estar falando um pouco, tá? Ele vai ter ação no coração, na questão das dores torácicas, sensação de plenitude, opressão e ansiedade, depressão ou pesadelos, né? Questão dos pesadelos, a mente não está ancorada, né? Não está bem nutrida, né? Pelo sangue, pelo sim. Então, o Yin Wei Mai pode estar ajudando nessa parte. Cefaleias, né? Desde que seja decorrente de deficiência de sangue, tá bom? A cefaleia é algo que a gente tem que ter cuidado, ela tem várias causas. Então, você, para fazer dar um bom resultado, você precisa ter o diagnóstico, né? Saber qual a causa que é que está acontecendo. Daí, Mai, lembra que nós falamos que é o único vaso qual circula energia na horizontal? Então, a sua área específica é cintura, quadril, genital externa, face lateral do joelho. Agora, algo interessante sobre esse vaso maravilhoso é que ele vai harmonizar o fígado e a vesícula biliar. Então, aquelas cefaleias tensionais, você pode sim estar sendo VB41 e TA5. Muito bom, você vai estar resolvendo essa cefaleia rapidamente, VB41 com TA5, porque ele vai harmonizar fígado e vesícula biliar. Cefaleias tensionais. Dispersa calor, umidade na genitália, né? Se a mulher tem aquele muco amarelado, tá? Aquilo reflete calor, umidade. Você pode sim estar usando o Daimai. Dor no quadril, derivada da manutenção dos tendões e articulações. Tendão e articulação aí ligado ao fígado, tá? Então, Daimai, IB41, TA5. Falando no vaso maravilhoso Yang Wei Mai. Aqui, nesse caso, você estaria acionando primeiramente o TA5. Qual a área de influência desse vaso maravilhoso? Aspecto lateral da perna, do pescoço, da cabeça e ouvidos. Então, ele tem influência sobre as laterais do corpo, toda a lateral do corpo, sendo utilizado para dor no hipocôndrio, dor na face lateral da perna e pescoço, patologias auditivas decorrentes da ascensão do yang do fígado. Então, pessoa também com
percas auditivas ou zumbidos, você também pode estar utilizando o Yang, o Eimai. Falando do Heimai, que é aquele que nós citamos dos 3 das fontes da criação. Ele tem influência no abdômen, tórax, e pulmão e face. Tá? Então, ele vai estar assim fortalecendo o yin de todo o organismo. Vamos mudar o tonificar aí para fortalecer o yin de todo o organismo. Regula o útero e o sangue nas mulheres. Movimenta o Qi no aquecedor inferior e estimula a função de descendência do pulmão, tá? Rei Mai, P7 com R6. E o Win Kiaomai seria o R6 e o P7. Ele tem influência na face interna das pernas, abdômen e olhos. Então, ele pode ser utilizado nos distúrbios do sono, flacidez da musculatura interna da perna, padrões de excesso no aquecedor inferior, pode ser utilizado em distensões abdominais, tumores abdominais, parto difícil, tá? Junto com o Yang Kiaomai harmoniza a questão de lateralidades, esquerda, direita. Olha aí, você utilizando o Yin Kiaomai e o Yang Kiaomai, você consegue harmonizar a questão de problemas de lateralidade. Aquele paciente que vive caindo, esbarra nas coisas, né? Você pode sim estar equilibrando com a utilização do Yin Kiaomai e do Yang Kiaomai. Algumas orientações. Chegamos numa parte bem interessante, que é a parte um pouco mais prática. Os vasos maravilhosos, eles podem ser utilizados de diversas maneiras. A literatura vai falar de várias maneiras. Eu vou falar da forma que eu utilizo o vaso maravilhoso já há bastante tempo e que dá muito resultado. Como nós falamos, né, você pode estar assim encurtando, diminuindo o seu prognóstico, você pode estar assim dando algo quando você precisa dar uma certeza a mais, você precisa adiantar aquele tratamento, precisa potencializar, você não está tendo grandes resultados com a terapia que você está fazendo, e você precisa dar essa resposta para o seu paciente, você precisa tirar ele daqueles quadros de dor, precisa tirar da desarmonia a qual ele já vem ali se arrastando e você não consegue dar bons resultados. Essa é a grande diferença de quem utiliza os vasos maravilhosos. Ele pode ser utilizado com segurança, desde que você saiba o que está fazendo, desde que você saiba qual a área, né, que você quer utilizar, que você use isso com seriedade no momento certo, mas sem grandes medos que vai matar alguém, que vai... Não é bem assim, tá? Nós já temos observado isso ao longo do tempo, e pode ser utilizado com tranquilidade, vai dar bons resultados sim. Orientação que eu dou para você. Nós falamos que para utilizar o vaso maravilhoso, né, você tem que saber qual o primeiro ponto, né, para você dizer qual vaso maravilhoso você está usando. No vaso maravilhoso do Mai, o exemplo que eu vou dar, ele é utilizado primeiro o ID3, depois o B62. Então, há algumas diferenças de aplicação na prática. Uma das aplicações que você faz diferenciação é se o paciente é mulher ou se é homem, tá? Ah, mas aí questão de... Hoje se fala muito
né? Aí, mas questão do sexo, né, indefinido, a gente não entra nessa questão, né? Você olha, é homem, faz do jeito que a gente vai falar aqui, mulher, então você não precisa nem entrar em outras questões, tá? Não tem estudos ainda falando sobre isso. O que a gente sabe do geral é que para homens começa de um jeito e para mulheres começa de outro, sem grandes conflitos, sem grandes questionamentos. A gente não vai aqui entrar nesse método de discussão. Mas o paciente chegou no seu consultório, né, com alterações na parte da lombar, você viu que o ponto aí, o DOMAI pode ser utilizado, você já fez toda a averiguação, onde é que passa a dor, você resolveu que vai utilizar o DOMAI. Caso o paciente seja homem, você vai começar pelo ID3 do lado direito e vai finalizar com o B62 do lado esquerdo. Outra coisa que nós ainda não falamos, a retirada das agulhas, ela vai se dar na ordem inversa. Se eu comecei do ID3 para o B62, eu retiro do B62, depois retiro o ID3. Coloca-se de uma forma e retira da forma inversa. Essa é a forma cruzada, tá? A forma que potencializa muita energia, mobiliza muita energia, equilibra os lados. É muito interessante essa abordagem. Tá? Outra pergunta que se faz é: e se eu precisar de mais pontos? Tá? Geralmente eu utilizo poucos pontos quando eu utilizo vaso maravilhoso, mas você ainda pode fazer dessa maneira. Continuando no homem ainda. Eu começo do lado esquerdo, homem. Começo do lado esquerdo com ID3 e vou para o lado direito com B62, certo? Abri com ID3 do lado esquerdo, homem. Coloquei algum ponto que eu precise, tá? E depois fecho do lado B62. Retira-se na ordem inversa. Vamos dar o exemplo agora sendo mulher. Se eu vou usar com a mulher, vamos usar o Daimai, PB41 com TA5. Na mulher, eu vou começar VB41, lado direito, depois TA5 do lado esquerdo. Então, na mulher, começa-se do lado direito e termina-se no lado esquerdo, tá? Para retirar o contrário. Essa é uma das formas de aplicação cruzada dos vasos maravilhosos. Começa homem do lado esquerdo, termina do lado direito. Mulher começa do lado direito, termina do lado esquerdo. Isso se você utilizar somente vaso maravilhoso. A outra forma é com combinações de pontos. No homem, você pode abrir do lado esquerdo, coloca os pontos, fecha do lado esquerdo, retira na ordem inversa. Essa é outra forma de aplicação. Ou ainda tem autores que utilizam: abre do lado esquerdo, homens, abre do lado esquerdo, fecha do lado direito, coloca os pontos. Eu, particularmente, ou só utilizo só os vasos maravilhosos, ou se eu for utilizar com poucos pontos, eu abro o vaso. No exemplo do ID3,
ID3 no homem do lado esquerdo, coloco 1 ou 2 pontos que eu precisar e fecho do lado direito. Retiro na forma contrária, tá? Na minha experiência, é isso que eu tenho utilizado, somente vasos, ou então abro o vaso, coloco pontos, fecho o vaso, retiro, forma contrária. Revisando, homem começa-se do lado esquerdo, termina do lado direito. Mulher começa do lado direito, termina do lado esquerdo. Isso faz toda a diferença. Retira na ordem inversa. Sempre que possível, você deve procurar com o máximo de precisão nesses pontos. Ora, você vai utilizar pouquíssimos pontos na técnica de vasos maravilhosos. Então, cabe a você ali parar mais um tempo, ali observar, ver a localização bem direitinha, profundidade correta da agulha, tá? Essa questão de profundidade, quanto que eu devo aprofundar, como devo colocar a agulha, isso é questão que você deve se aprimorar mais, deve procurar curso de pós-graduação em acupuntura para que você tenha essa destreza a mais, né? Para que você não venha machucar o paciente, para que você não venha a ter problemas nesse sentido, fazer tudo com técnicas corretas, com segurança, e aí você com certeza vai dar bons resultados para o seu paciente, né? E aí vai ajudar para a credibilidade do crescimento da acupuntura, uma acupuntura científica, uma acupuntura embasada, né? Hoje nós já temos diversos artigos científicos que falam sobre os benefícios da acupuntura, não é algo mais só de efeito placebo que alguns falam, né? A gente tem visto várias publicações sérias, artigos que realmente nos enchem os olhos e orgulho dessa questão do que a acupuntura tem trago de benefício para os nossos pacientes e a contribuição com a ciência. Eu espero aí que você tenha gostado aí da nossa aula e nossa palestra. Eu espero que você aprofunde o conhecimento, tenha despertado em você o interesse por vasos maravilhosos, que você possa, assim, estar cada dia buscando mais essa questão do conhecimento, que você possa estar, assim, se interessando cada vez mais por essa ciência que realmente é fantástica. Não só os vasos são maravilhosos, mas a medicina tradicional chinesa é algo fantástico, é um mundo que se abre, né, de conhecimentos, de arsenal, para que você possa estar lançando mão para os seus pacientes, para que você possa ter assim realmente certeza de que é isso que você quer. Obrigado por ter ficado com a gente e até mais.